Quando abri os olhos novamente, percebi que estava em pé em meio a uma construção de mármore perfeitamente bela, mais magnífica do que eu poderia ter imaginado. A paisagem se estendia tão longe quanto os olhos podiam alcançar. Não existia um fim para este corredor. Do lado esquerdo havia lindas portas ornamentais ou túneis. Pareciam terem sido cortados no mármore. Bem à direita dessas portas, a 4 pés de distância, estavam algumas mesas, com 4 bancos ao redor de cada uma, permitindo que as pessoas se sentassem em ambos os lados. Durante todo esse tempo, alguém estava ao meu lado com quem estava conversando. Era uma pessoa desconhecida para mim. Mas durante toda a minha experiência de quase morte, ela estava ali, dizendo o que eu estava vendo e procurando. Foi então que me explicaram que aquele lugar era um centro de orientação. Naquele momento eu não consegui pensar muito sobre o assunto, pois estava ainda processando o fato de ter passado por uma cirurgia, ao ter tido uma reação alérgica que resultou na minha morte. Tudo parecia tão surreal, como se não tivesse realmente acontecendo. Para mim, tudo aquilo que eu estava vendo era totalmente absurdo. Então apenas escutei meu guia pedindo para caminhar e olhar dentro do primeiro túnel. Ao adentrar o túnel, fui maravilhado ao ver estrelas, planetas e até mesmo galáxias. Era uma experiência mágica. Mas meu guia explicou que esse era o túnel pelo qual as pessoas passam quando morrem. Em seguida, meu guia pediu para eu olhar para a esquerda, onde havia uma porta próxima. Lá tinha um homem que havia acabado de chegar. Ele segurava o braço direito em seu peito esquerdo, e meu guia revelou que ele havia falecido de um ataque cardíaco. O homem parecia bastante atordoado e confuso sobre o que estava acontecendo. Uma mulher que estava sentada à frente da porta dele notou a sua chegada. Ela se levantou e com gentileza segurou suas mãos, levando-o para se sentar em frente dela em uma das mesas. Embora eu não conseguisse ouvir o que ela estava dizendo, pude perceber que ela estava se comunicando com ele. À medida que conversavam, a aparência do homem começou a mudar. Ele passou de um homem de 80 anos para alguém com 20 ou 30 anos. Era como se o orientador o ajudasse a rejuvenescer durante a conversa. Nesse momento, pude perceber que esse era o trabalho da orientadora: auxiliar aqueles que chegavam na transição para o próximo estágio de sua jornada. Após a morte, o propósito da orientadora era ajudar as pessoas a se lembrarem de que haviam acabado de terminar uma vida na Terra e que agora estavam em casa. Seja chamado de céu ou outro lado, esse verdadeiro lar é onde pertencem. Após a orientadora ter conversado com o homem que chegou recentemente, ele se levantou, caminhou pela direita da mesa e desceu 3 degraus de mármore que levavam a um deslumbrante jardim. Descrever os jardins do outro lado é difícil, pois são absolutamente lindos, quase como se estivessem vivos. Ao entrar no jardim, o homem foi calorosamente recebido por muitas pessoas. Todos estavam lá para cumprimentá-lo, após o término de sua vida na Terra. Eles o abraçavam, beijavam e o acolhiam de volta ao seu verdadeiro lar. Reconhecendo o excelente trabalho que ele fez enquanto esteve na Terra, percebi também que as crianças não precisam desse processo. Elas atravessam para o outro lado diretamente. A orientação é só para aqueles que podem ter tido uma vida bastante longa e com o tempo esqueceram a sua verdadeira origem. Essa experiência foi realmente fantástica, mostrando como o processo de transição após a morte é acolhedor e amoroso.